Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula 29, tá? Nossa aula 29, nosso caderno 29, gente, para a gente ser bem objetivo e bem prático aqui, eu vou direto para uma tabela que eu coloquei aqui embaixo e aí, como eu sempre digo para vocês, baixa o material novo na hora que você assiste essa aula aí. Por quê? Porque eu vou subir esse caderno, faço uma alteração aqui ou colar, já subo esse caderno para vocês. Então você pega, vê se o material está atualizado aí, baixa ele, já acompanha a aula com o material na mão para você e batendo aqui o passo a passo do que eu vou falando. Aqui, eu já trago para essa tabela aqui, e nós vamos falar de bens, e aqui tem toda a classificação de bens, gente. A gente vai lembrar aqui, primeiro, né, o bem, ele pode ser mobiliário, pode ser imobiliário, ele pode ser corpóreo, ele pode ser incorpóreo, tá? A gente vai vendo a natureza, né? Pode ser fungível, infungível, fungibilidade, infungibilidade, consumível, inconsumível, divisíveis, indivisíveis, são classificações. É a unidade natural, o agrupamento, bens principais, bens acessórios. Nós vimos tudo isso lá na faculdade ainda, né? Adjunção, comissão, confusão, benfeitorias, bens públicos, né, que pode se dividir em uso especial, comum, especial e dominical. Dominical não estou nem vendo aqui, né, deixa eu botar aqui, né? Uso comum, uso especial ou dominical, né? O bem público ele também pode ser o dominical, né? É importante essa classificação do dominical, porque a natureza jurídica é diferente do comum e do especial. Apesar de estar no campo, no gênero de bem público, eles têm naturezas jurídicas próprias. O uso comum, por exemplo, vamos para a gente entender rápido ali. Qual é a diferença entre bens públicos de uso comum, especial e dominical? Ó, comum do povo. Qualquer um pode usar. Ele não está afetado a uma destinação específica da administração pública. Ele tem toda uma natureza jurídica específica, ou seja, não pode ser alienado. Né? Então você bota aqui a praia, você bota as estradas, você bota a rua, você bota, né, todo bem público de uso comum. Comum todos podem utilizar. Então, ó, uso comum, todos podem utilizar. Essa é a. Vamos entrar aqui em profundidade doutrinária, mas vamos entrar aqui, entender os institutos e memorizar, tá? De forma rápida e ligeira. Uso comum, comum ao povo, todos podem usar, né? De uso comum, todos vão poder usar, tá? Comum a todos. Especial. Especial é porque ele é público, mas ele está afetado para um uso especial. Percebe? O uso especial, ou seja, é para a prestação de um serviço público específico. Ele é um bem público? É. É para atender o público? Sim. Mas qualquer um pode entrar nele, qualquer um pode usar? Não, não. Só aqueles que precisam daquele serviço específico. Ele está afetado a uma função pública de determinada importância específica, por exemplo, unidades militares. Você não pode sair entrando lá e saindo, entrando, não pode. É um bem público especial, prefeitura, bem público especial, os prédios públicos, bem público de uso especial. Ou seja, ele está afetado a uma prestação de serviço público, ok? E o dominical? O dominical é aquele que talvez já tenha sido especial, ele não é comum, não é de uso para todo mundo usar, ele não é especial porque ele já talvez tenha sido desafetado, e ele, inclusive, é aquele bem público que não está sendo utilizado. E ele pode ser objeto de alienação, por exemplo, porque ele não está afetado a nenhuma atividade. Legal? Então, assim, comum, especial, dominical. Legal? Beleza? Guardar. Isso aqui são características específicas para todos eles. Eles são imprescritíveis, são inalienáveis e são impenhoráveis. Ah, professor, não, só falou agora que o dominical pode ser alienado. Sim, vai ter que ter autorização, inclusive legislativa, para liberando esse bem para que ele possa ser alienado. E o alienado, você pode botar no campo aí, alienação de uma maneira, olhando de maneira ampla, alienar é transferir. Pode ser transferência é, onerosa ou não onerosa. Pode ser vendido, alienado, pode ser doado. Tá? Então aí, perceba. Mas qual o bem que vai passar por isso? O dominical.
tá? Então, ele tem fases de regimes jurídicos diferentes. O dominical, ele vai ter que ter uma autorização legislativa para que se possa fazer isso, a administração possa, então, fazer a alienação dele. Mas, ó, são imprescritíveis, são impenhoráveis, ou seja, significa que bem público não pode ser objeto de uso capião. Essa é a regra geral. Não estou entrando aqui em discussões doutrinárias. Se você for a doutrina, você vai ver que alguns doutrinadores entendem que o dominical pode. Tá? Mas ó, a Constituição diz, bens públicos não pode ser objeto de uso capião. Acabou. Essa é a nossa prova agora, prova de primeira fase. É isso que a gente tem que falar. Tá? Porque a gente não tem, nessa prova, a gente não tem margem para discussão, margem para entrar numa discussão doutrinária, ok? Beleza? Bom, classificação dos bens, né? Domínio público, tá? Beleza. Falamos ali os dominicais disponíveis aqui, tá vendo? Disponíveis. Já tinha colocado aqui, não tinha visto, né? Destinação e afetação. A gente vai para esse quadro aqui, tá? Para a gente ser bem objetivo nessa aula que pode ser menor, tá? Só de bens, a gente vai falar em bens lá em direito das coisas. Então, notas, classificação do bem afeta a forma do ato. Então, se você vai olhar para o bem, vai ver como é que o ato pode ser praticado ou não, ok? Tem como a pessoa chegar, por exemplo, no cartório de notas e pedir, solicitar a lavratura de uma escritura de alienação de um bem público para você, como particular, querendo vender, de um querendo vender para o outro? Não tem como. Tá? Registro depende de qualificação do bem, mesma coisa. Ele vai qualificar o bem, e qualificar o bem é dizer se ele é imóvel, se ele é público, se ele é divisível, se ele é indivisível. Blá, blá. Então, a qualificação do bem, você tem que entender a natureza jurídica do bem para qualificar de maneira correta. SCPJ, mesma coisa. Vai fazer, de repente, em atos constitutivos, onde a coisa, uma coisa é entregue como parte da integralização do capital social, né? Pode entrar ali, ingressar. Partilha e inventário, depende da natureza dos bens. Então, você vai ver que isso vai ser explorado de uma maneira geral na atividade notarial registral. Mas aí eu quero pegar esse quadro aqui aplicado, classificando os bens e a prática cartorária, né? Por exemplo, bens móveis. A memorização. O bem móvel é aquele que você pode transportar. Professor, qual é a diferença do bem móvel para o bem imóvel? O bem móvel eu posso tirar do lugar, posso transportar. Ele tem mobilidade, o nome diz mobilidade. Bem móvel, ele se movimenta, mobilidade. O bem imóvel não tem mobilidade, tá? O bem imóvel, ele é fixo ao solo, ele não tem mobilidade, tá? E tudo que for acrescentado ao solo pertence ao solo, vai passar a ser imobiliário. Tudo que for integralizado ou integrado ao solo vai passar a ser imóvel. Então tem uma coisa móvel. Tijolo. Tijolo é um bem móvel? Tijolo, eu posso pegar o tijolo para lá, para cá, é um bem móvel. Mas se eu colocar o tijolo na construção, aquele tijolo vai passar a ser um bem imóvel. Legal? Então vamos lá. Então, bem móvel é aquele que eu transporto. Exemplo: veículo, gado, mercadoria, aeronave. Opa, peraí, professor, mas a aeronave, ela é um bem móvel? Ele é um bem móvel. Bem móvel. Só que aí, tanto a aeronave quanto navios são considerados bens imobiliários por natureza. Ou seja, então é a determinação da lei que diz que esse bem tem natureza jurídica imobiliária. Hipotecária. Ou seja, a aeronave e os navios, eles são bens móveis, que se movimentam. A gente não vai mudar a natureza jurídica de um bem móvel. Poderia até utilizar, né, através da lei. A lei diz que, por exemplo, um bem móvel que é retirado do bem imobiliário para depois retornar, ele continua tendo as características imobiliárias, então poderia. Mas, por exemplo, a aeronave e navio são bens móveis, mas existe para eles possibilidade de hipoteca. Eles podem ser hipotecados. Só que a hipoteca é um instituto atrelado ao bem imobiliário. Só que aí o ordenamento jurídico trata como se tivesse características de
característica, eu não digo nem imobiliária, mas característica de garantias imobiliárias, ou seja, para você ter uma aeronave e você ter uma embarcação, ela tem que estar registrada no porto, ela tem que estar registrada num aeroporto, ela tem umas características de registro, e aí há uma segurança maior, mesmo sendo bem móvel, mesmo sendo bem imobiliário. E aí, sob esses bens, navio, aeronave, você pode fazer a constituição de direitos reais, percebeu? Direitos reais e direito real imobiliário, porque a hipoteca ela é atribuída a bens imobiliários e nem não bens mobiliários. A hipoteca é uma garantia imobiliária e não uma garantia mobiliária, igual, por exemplo, o penhor. Penhor é uma garantia mobiliária, né? Alienação fiduciária de bem móvel, garantia mobiliária. Tá? Mas beleza, vamos lá, vamos ficar viajando muito, que não vou bater. Quando a gente chegar em direitos reais, a gente vai bater bastante nisso aqui. Então, vamos lá. Exemplos práticos. Veículo, gado, mercadoria, qualquer mercadoria, aeronave, são o quê? Bens móveis, móveis. Tá bom? Aplicação cartorária, escritura pública de venda, notas. Você pode ter ali, você pode ter a penhora, né? Ou a penhora aqui, desculpa, deixa eu ver aqui. A penhora aqui no protesto é outra coisa, deixa eu. Você pode ter o penhor, aí é apenhado, cuidado com isso, tá? Você não pode misturar penhor com penhora. O bem está penhorado. Penhorado é o quê? A penhora, ela é um instituto utilizado para acautelamento do bem, uma restrição, um ônus que é colocado sobre o bem, um gravame que é colocado sobre o bem, em regra por determinação judicial. Levando o quê? Levando conhecimento ao credor ou aquele que negocia ou que tem possibilidade de negociação daquele imóvel, informando a ele que há uma restrição ou que tem uma ação em andamento e que aquele bem pode ser levado a leilão para executar uma determinada dívida. A gente vai ver lá na frente, a penhora, ela inibe, ela obstrui, ela proíbe a alienação imobiliária? Não. Mas leva ao conhecimento erga omnes, conhecimento de todos, que aquele bem ele pode ser objeto de execução, e aí digo, por exemplo, leilão, ser levado a leilão, ser leiloado em asta pública, para pagamento de credores. Tá? Então, aquele que negociar não pode alegar desconhecimento, não pode alegar boa-fé na aquisição imobiliária, alegando desconhecimento de que aquele bem era objeto de garantia para pagar credor. Perceba que é uma garantia, a penhora é uma garantia forçada. É uma garantia forçada por determinação judicial que alerta a todos que aquele bem está na iminência de ser executado para quitar uma dívida. Então, qualquer um que negociar aquele bem, adquirir aquele bem, vai levar consigo esse ônus de poder perder esse bem numa ação de execução ou para pagamento de credores. É diferente de penhor. Penhor é o quê? A gente também vai ver isso tudo lá de direitos reais. É uma garantia mobiliária, em que você entrega o bem ou não, dependendo do aspecto, mas a regra é mobiliária entregando o bem, onde o bem passa a ficar com o credor e você tem ali, então, um bem apenhado. Guarda isso. Apenhado. Tá bom? Apenhado e não penhorado. Então, penhora é diferente de penhor. Guardem isso. Tá bom? Não. Tô em aula aqui agora.
Vamos lá. E aí, beleza. Aí nós vimos aqui, então, escritura pública de venda, garantia fiduciária, né? Aqui, né, a gente não vai colocar aqui, mas pelo RI poderia na aeronave haver hipoteca, mas como a gente está no bens imóveis, não vamos falar disso agora, a gente fala lá na frente. Bens imóveis, fixo ao solo, terra, casa, prédio, jazido, registro de compra e venda, uso capião, hipoteca, matrícula, são o quê? Nomes, são aplicações que nós utilizamos para esses bens. Bens fungíveis. O que é bem fungível? É aquele que é substituível. É aquele que se destrói pelo próprio consumo. Então, quando você trata de bens fungível, você tem na contraposição infungível. E aí, olha só, por exemplo, eu não posso fazer contratos de bens. Na hora de fazer um contrato, eu tenho que analisar a natureza do bem. Porque imagina, eu não posso fazer um contrato de comodato para bens fungíveis. E eu não posso fazer contrato de mútuo para bens infungíveis. Porque são coisas distintas, tá? Eu até brinco com meus alunos, quando o teu vizinho, acabou lá o papel higiênico do teu vizinho bate na tua porta. Eu faço essa brincadeira com meus alunos, eles nunca mais esquecem a diferença entre mútuo e contrato. E aí, ele bate na tua porta, acabou o papel higiênico dele, e ele te pede papel higiênico emprestado. É um empréstimo. O empréstimo, ele pode ser mútuo ou comodato. O empréstimo pode ser mútuo ou comodato. O empréstimo pode ser de coisas fungíveis e infungíveis, certo? Fungíveis e infungíveis. E aí, eu pergunto para meus alunos, você quer que esse contrato ele seja de comodato ou de mútuo? Porque dependendo do contrato, você vai ter um resultado diferente na devolução do empréstimo. Porque você tem um empréstimo, você tem que receber de volta, né? A pessoa tem que te devolver. Você quer o quê? O que você prefere aqui? Mútuo ou comodato? Você está fazendo um contrato, você tem que me dar um nome agora, não tem para onde correr. Você vai me dar um nome. Você está emprestando papel higiênico para ele usar. Você está emprestando, você está fazendo com ele um contrato de mútuo, tem que assinar um contrato aqui agora. Contrato de mútuo ou contrato de comodato? Porque da forma como você assinar, vai ser a forma como ele vai respeitar esse contrato. Os alunos ficam, ou é mútuo, comodato, ou é mútuo, comodato. Bom, para a galera que é mútuo, bom, você se deu bem, porque você não vai receber de volta o papel higiênico sujo, né? O cara vai usar o papel higiênico e depois ele vai comprar um outro da mesma qualidade, mesma quantidade e vai te devolver. Agora, quem falou que o contrato é de comodato, ele tem que te devolver a mesma coisa que ele utilizou. É porque não é aplicável, né? Mas digamos que o cara tem que cumprir aquilo ali. Ele vai usar o papel higiênico, acabou de usar, ele vai botar do ladinho ali, o papel higiênico usado, vai botar tudo no saquinho e vai te trazer de volta, vai te entregar. Ó, já que o contrato foi de comodato, eu tenho que te entregar da forma como eu levei, tá aqui, né? Porque, na verdade, o comodato você tem que entregar de volta aquilo que efetivamente você recebeu de empréstimo. Você tem que devolver a mesma coisa. E aí, os alunos nunca mais esquecem. Aquele que falou que é acomodado, já sabe, filho. Já sabe, você receber um saquinho cheio de papel higiênico todo sujo de merda, né? O merda, outra coisa. É isso. E aí nunca esquece. Claro que não é aplicável, mas é uma forma de você entender o que é isso. Se você empresta um carro, é comodato. Ele tem que devolver o mesmo carro que você emprestou para ele. Se você empresta a sua casa, é comodato. Por quê? Ele vai te devolver a mesma casa. Esse bem é o quê? Ele é fungível ou infungível? Ele é infungível. Que ele vai te trazer o mesmo bem, ele vai usar e não vai estragar, não vai destruir. Agora, quando o bem é fungível, o que acontece? O fato dele usar já destruiu. Papel higiênico, destruiu. Pó de café, destruiu. É açúcar, destruiu. Não tem jeito. Você não vai devolver o mesmo. É dinheiro. Destruiu. Porque aquele dinheiro, aquelas notas que você deu, não é as mesmas que você recebeu. Se eu te empresto, se eu vou te emprestar dinheiro no comodato, não tem graça isso. De emprestar dinheiro na modalidade comodato. Você vai ter que me devolver a mesma nota com a mesma série, o mesmo número, de volta. Ué, então para que você pegou o dinheiro? Percebeu? Então é mútuo, porque você vai me entregar o mesmo valor, mesma quantidade, a mesma espécie, mas não vão ser mais as mesmas. Vai ter o mesmo significado, mas não vai ser aquela mesma que você pegou. Guarde isso, essa diferença entre fungível e infungível. Não esquece mais isso. Mesma coisa do consumível e não consumível, inconsumível. É a mesma lógica aí, tá?
Bens divisíveis e indivisíveis, a gente já sabe, né? Aquele que pode ser dividido sem perder a natureza dele. Se você pode dividir algo sem perder a natureza, ele é divisível. Se não, é indivisível. E tudo isso aqui, gente, conectado, porque aqui, ó, você tem aqui a questão dos contratos podem ser feitos, partilha, usufruto, fideicomisso, desmembramento, quando você fala de bens divisíveis. Um imóvel, ele pode ser divisível? Vai depender, você vai ter que analisar, vai ter que olhar. Eu posso dizer que o imóvel, ele é divisível? Não sei. Por quê? Você vai falar, não, não pode, professor, vai perder a natureza. Mas como assim? Depende. Dependendo do tamanho do imóvel, é uma fazenda. Ela pode ser dividida em várias vezes. Pronto, um bem que se tornou divisível. Um desmembramento. Agora, imagina uma área que o município diz que o desmembramento mínimo é de 50 hectares, ou 50 alqueires. Já é de 50 alqueires, você não pode dividir mais. Então, ele passa a ser um bem indivisível por determinação legal, pelo plano diretor da própria cidade, que diz que aquele bem não pode dividir mais, ele passa a ser indivisível. E aí, na argumentação do próprio registrador, é dizer o quê? Que aquele bem, por ele ter alcançado a fração mínima dele, o percentual mínimo, ou o tamanho mínimo previsto na legislação local, ele não pode mais ser objeto de divisão. Ele passou a ser um bem indivisível. Tá? Então, assim, são regras que você vai analisando e você tem que conhecer toda a classificação de bens, gente. Não tem como você estudar direito notarial registral e não entender a diferença dos bens, tá? Bens públicos, saber o que é bem público, o que é bem particular, o que é bem de uso comum do povo, o que é bem especial, o que são bens dominicais, tá? Você tem que conhecer todas essas classificações, tá bom? Beleza? Então é isso aqui, ó. A nossa aula já chegou aqui a 20 minutos. A partir daqui você vai fazer os exercícios e a gente então vai ver muita coisa de bem ainda lá nos direitos reais. Tá ok? Beijo no coração de vocês. E eu não sei, agora que eu vi que o meu microfone está aqui, eu não sei se a voz saiu. Peço a Deus que sim, vamos ter que gravar essa aula de novo. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau. Deixa eu desligar aqui.